Uma terra cheia de mistério, deuses antigos e eventos inesperados. Um país rico em ambientes diversificados, repleto de criaturas extraordinárias e maravilhas naturais que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. México Selvagem. Um assassino poderoso e muito discreto espreita esta floresta densa. A onça pintada. Com um território de 130 quilômetros quadrados, ela precisa de muito espaço. A floresta tropical maia é uma das últimas fortalezas deste grande felino. As marcas em cada pelagem são únicas. Sua pele foi muito apreciada por caçadores ao longo da história. Agora, este predador alfa é extremamente raro e difícil de ser encontrado na natureza. A onça pintada é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás do tigre e do leão. Como um carnívoro de topo de cadeia, ela precisa de uma dieta rica em calorias e come tudo que grande berçário de baleias. A cada inverno e início de primavera, 20.000 baleias cinza, quase toda a população da espécie, viajam do Ártico até as águas mornas e protegidas da Península Barra para acasalar e dar à luz. Perto da entrada da lagoa, recém-nascidos estão no último estágio de seu treinamento antes de se aventurar no mar aberto. Esta mãe permanece junto de seu filhote. Ele nasceu aqui há apenas 3 meses e já pesa 3 toneladas. É o mesmo peso de um rinoceronte adulto. Ela usa sua nadadeira gentilmente para ajudá-lo a ir até a superfície para respirar. A lagoa tem apenas 27 metros de profundidade. Por isso, é um local seguro para aprender, mergulhar e se alimentar. Criar um bebê é um trabalho de período integral. Então a mãe tem pouco tempo para comer. O peso que ela acumulou por meio da alimentação durante o verão no Ártico deve mantê-la por até 5 meses até ela voltar. Logo, a dupla deixará a segurança da lagoa em uma jornada épica de 8.000 quilômetros até o Ártico. Nas proximidades está o Mar de Cortés, um ponto quente geotérmico. Abaixo da superfície há uma enorme fenda na crosta terrestre que está ampliando o mar em 5 centímetros por ano. Estas águas acolhem a raia-diabo. Esquiva e rara, ela geralmente caça em pequenos grupos e se alimenta de camarões pequenos e crio. Aqui, as raias-diabo reúnem-se a centenas. E quando o mar está calmo, elas fazem algo extraordinário. Na costa do México, no Mar de Cortés, as raias-diabo se lançam a mais de 1,80 m no ar. Elas pesam um pouco mais de 11 quilos, mas seu cérebro é maior e mais complexo do que o de qualquer outro peixe. Ninguém sabe ao certo se o que comanda estes saltos acrobáticos é o instinto ou a inteligência.
Cientistas acreditam que pode ser uma forma de desencorajar predadores, como orcas e tubarões. Ou pode ser uma técnica de caça. Uma sombra ameaçadora flutuando acima pode levar cardumes de peixes ou camarões para a boca de raias que aguardam abaixo. Mas, como muitas coisas do México, a dança da raia-diabo continua um mistério. Encontra a selva na península de Yucatán. Aqui, mais maravilhas naturais e segredos mexicanos são revelados. Esta é uma acácia chifre de touro, uma árvore com um pequeno problema. Ela é saborosa. A maior parte das árvores próximas e até outras espécies de acácia são venenosas ou muito amargas, o que significa que é menos provável que sirvam de alimento para animais ou insetos. E para não se transformar no prato preferido de todos, ela desenvolveu uma solução engenhosa que depende de uma guloseima grudenta e rica em açúcar na base de seus caules e bolsas cheias de proteína na ponta de suas folhas. Isso transforma a planta em uma loja de doces para formigas. Para as formigas da acácia, é um lar perfeito. Elas vivem dos espinhos ocos e, com comida na porta de casa, têm tudo o que necessitam em uma única planta. Estas formigas agressivas têm uma ferroada potente. E este exército em miniatura guarda lealmente seu alimento, ao mesmo tempo protegendo a árvore. Qualquer intruso em busca de comida é tratado sem piedade. Mas um aracnídeo incrível tem determinação e agilidade para enfrentar esta defesa mortal. Esta aranha saltadora pode ter pouco mais de meio centímetro, mas está ficando famosa. Ela tem impressionado cientistas com um comportamento observado recentemente e nunca antes visto na televisão. Conheça a única aranha vegetariana do mundo, encontrada somente nesta selva. Ela passa pelos insetos em seu caminho rumo às bolsas cheias de proteína. O único problema é chegar a elas. A ferroada da formiga pode ser mortal, então ela precisa ser cautelosa. Ao coletar sua comida, ela não precisa se preocupar em construir teias ou em buscar presas. Mas ela necessita de uma boa estratégia de fuga. Nas profundezas da floresta, a natureza retomou o que já foram cidades e templos antigos e prósperos. Colher alimentos é hoje uma tarefa da formiga cortadeira, que carrega 20 vezes o seu próprio peso e se localiza seguindo um rastro de odor invisível em meio ao solo da floresta. Os antigos maias abandonaram este lugar muito tempo atrás. As pirâmides eram usadas como palcos, onde deuses e animais eram aplacados por meio de cerimônias e sacrifícios. O deus supremo era Kukulkan, metade cobra, metade pássaro.
E criaturas igualmente estranhas ainda podem ser encontradas no México atualmente. O deserto de Baja fica perto do mar. Sua atmosfera úmida permite que plantas suculentas e cactos gigantes prosperem. O deserto abriga um animal que passa a maior parte da vida enterrado, esperando, durante meses, se necessário, pela chuva. O sapo pata-de-pá sobrevive debaixo da terra, entrando em um estado parecido com um transe, desacelerando seu metabolismo e absorvendo a umidade do solo através de sua pele. Mas a chuva lhe dá a chance de estocar suprimentos. Quando a chuva para, as coisas começam a esquentar e o tempo começa a se esgotar para o sapo. Se ficar fora muito tempo, ele irá secar. Ele encontra um pedaço macio de terra e volta a seu abrigo subterrâneo. Quando a luz do sol desaparece, o deserto ganha vida. Os predadores se aproveitam das horas mais frias para procurar comida e caçar. Esta criatura de aparência estranha é o lagarto toupeira. Mas ele não é um lagarto, nem uma cobra e nem mesmo uma topeira. Ele pertence a um grupo de animais conhecidos como cobras de duas cabeças e é encontrado somente nos desertos do norte do México. É um dos répteis mais bizarros já descobertos. À noite, ele faz uma rara aparição. Suas patas com duas garras praticamente não são usadas, mas ajudam quando ele quer se mover rapidamente. Assim como uma toupeira, ele é um escavador especializado. E precisa ser, já que não tem como controlar sua temperatura corporal e à medida que o sol começa a tostar o solo acima, ele precisa se esconder debaixo da terra para evitar ser queimado vivo. Neste deserto, a temperatura do ar chega perto dos 30 graus, mas a superfície arenosa pode passar dos 38 graus. No subterrâneo, é bem mais fresco. Ao se mover entre diferentes tipos de solo e areia, o lagarto toupeira é capaz de manter a temperatura adequada e sobreviver ao abrasador verão de Baja. Rumo ao interior, a zona árida mexicana fica ainda mais quente. O deserto de Chihuahua é o maior da América do Norte, expandindo-se do sul dos Estados Unidos até o centro do México. Em um vale, um fenômeno natural criou uma paisagem única. Há dunas aqui, mas não de areia, de sal. E como ele chegou a este local, é um dos segredos mais surpreendentes do deserto. Água. Este é o remoto vale de Quatro Ciénegas. A chuva que cai nas montanhas ao redor
se infiltra em uma série de túneis subterrâneos profundos. Aqui ela acumula minerais e sais e é aquecida pelo centro da Terra. A água emerge em mais de 200 piscinas cristalinas. Algumas piscinas têm água doce, outras salgada, com temperaturas que variam de 10 a mais de 38 graus. O nível da água muda de acordo com a estação. Conforme as piscinas secam, depósitos de sal são deixados para trás e o mineral é soprado pelo deserto próximo, criando um parque de esculturas naturais. Onde há água, a vida sempre floresce. Plantas aquáticas e caramujos servem de alimento para 17 espécies de peixes. Vários tipos de aves, incluindo o martim pescador e patos, atraem predadores maiores, como o coiote. É um ecossistema único, com 79 criaturas encontradas somente aqui. Abaixo da superfície há um mundo mágico e singular, no meio do deserto escaldante. O ciclídeo de 4 ciênegas é uma espécie endêmica. Uma fêmea se enterra na lama macia para criar um abrigo para seus filhotes. Com vizinhos famintos por perto, ela não pode relaxar por um segundo. Ela é a guarda-costas mais ocupada do deserto. Em uma piscina próxima, uma espécie endêmica de caramujo de lama menor que um grão de arroz tem uma das conchas mais duras do que a de qualquer tipo de caracol. Infelizmente para o caramujo, o ciclídeo de 4 ciênegas evoluiu junto com ele e desenvolveu dentes fortes o bastante para triturar suas defesas. O isolamento destes animais significa que a maioria desenvolveu estilos de vida e comportamentos nunca vistos em outras partes do mundo. Este animal não é o que você espera. Enquanto a maior parte das tartarugas vive na água, a tartaruga-caixa continua vivendo em terra firme. Um casco duro em formato de cúpula e patas com garras significam que ela avança de forma lenta e contínua pela vegetação. A tartaruga-caixa é encontrada em todo o sul dos Estados Unidos e no México. Mas neste vale remoto, ela evoluiu. Esta aprendeu a mergulhar. Ao passar a maior parte de seu tempo na água, ela pode fugir do calor e se banquetear com um cardápio mais variado. Um truque que nenhuma outra tartaruga-caixa do mundo é capaz de realizar. Mas a situação desta tartaruga do deserto é delicada. Este vale é uma porção minúscula de um deserto vasto. Ele levou dezenas de milhares de anos para se desenvolver. Mas com as mudanças climáticas e a drenagem dos cursos d'água subterrâneos para a agricultura, ele pode secar em uma geração.
Já no Golfo do México, uma das primas muito maiores da tartaruga caixa se prepara para um evento épico. A tartaruga de Kemp é a tartaruga marinha mais rara do mundo. Ela perambula pelos mares, aventurando-se ao norte até Nova Jersey e ao sul, até as Ilhas Britânicas. Esta praia de 25 quilômetros recebe um fenômeno natural essencial para a sobrevivência da espécie: a arribada ou chegada. Em um dia do ano, milhares de tartarugas invadem esta praia. São 95% das fêmeas de toda a população da espécie. Todas elas nasceram aqui e agora voltam para desovar. A sincronia precisa desta invasão talvez seja guiada pela lua, pelo vento ou pelas marés. Mas exatamente o que a conduz ainda é um mistério. Esta tartaruga viajou milhares de quilômetros a partir de seu local de alimentação e reprodução nas águas mais frias do Oceano Atlântico. Sua força está quase acabando, mas ela ainda não pode descansar. Cerca de 100 ovos, do tamanho de uma bola de tênis de mesa, são postos por cada fêmea. Depois de cobrir os ovos, ela pode voltar para o mar. Mesmo enterrados, seus ovos preciosos são vulneráveis. Para resistir até a eclosão, eles precisam permanecer imperturbados por 60 dias. Com tanto perigo em volta, não há como saber quantos chegarão até o fim. Em terra, o impulso biológico de enfrentar uma jornada de milhares de quilômetros é compartilhado por um outro animal, mas este viajante tem metade do peso de um clipe de papel. A maioria das borboletas é pequena, delicada e geralmente vive durante poucas semanas. Mas as monarcas são diferentes. No alto das montanhas do eixo neovulcânico mexicano, em locais específicos que cobrem poucos metros quadrados, a borboleta monarca chega às dezenas de milhões. Esse trecho da floresta oferece uma combinação vital de abrigo dos elementos e temperatura adequada. Um microclima protetor em que elas podem aguardar o fim do inverno brutal da América do Norte. Dezenas de milhares revestem cada árvore. Neste refúgio, elas descansam e acasalam. A cada ano, as borboletas monarcas viajam 4.800 quilômetros até as mesmas árvores. Antenas e olhos ultrassensíveis localizam a posição do Sol e as mantêm no caminho. Um feito de navegação impressionante. Mas o mais extraordinário é que nenhuma destas borboletas esteve aqui antes. Elas são as tataranetas das visitantes do ano anterior. Todas elas fizeram uma jornada épica ao sul em uma geração. Mas seu retorno é uma história diferente. Conforme o verão se aproxima, elas começam a ir para o norte. Depois de algumas centenas de quilômetros, elas param, desovam e morrem. A próxima geração continua a viagem. Este revezamento incrível continua até que elas cheguem em sua casa no norte. O impulso para fazer estas grandes jornadas ano após ano está gravado em seu DNA.
Apesar desta reunião em massa, o futuro das monarcas pode ser tão delicado quanto o próprio inseto. Sua população está diminuindo drasticamente. A perda de habitat e o clima imprevisível do norte dos Estados Unidos estão fazendo vítimas. Enquanto as monarcas aproveitam a luz do sol, outra criatura alada se esconde em lugares bem mais escuros. Os antigos maias adoravam toda a vida selvagem que os rodeava. Eles acreditavam que os animais eram responsáveis pela colheita, pelo clima, pela guerra e até pela morte. Seu submundo assustador era guardado por Camazotz, o morcego da morte. Os morcegos se escondem em muitas das 6.000 cavernas e fendas que pululam as florestas da península de Yucatán. Elas foram formadas pela erosão depois que a região emergiu do oceano 66 milhões de anos atrás. A cada noite, bandos de predadores voadores surgem das profundezas. Milhões de morcegos se deslocam pela noite, caçando insetos e procurando frutas. A escuridão também revela outros caçadores raramente vistos. Uma jaguatirica, com o dobro do tamanho de um gato doméstico, fareja camundongos. Enquanto a onça-pintada usa sua discrição para espreitar presas maiores. Mas uma caverna local abriga um segredo obscuro. O mundo crepuscular da caverna principal desta cavidade é um lugar úmido e sinistro. Morcegos frugívoros cobrem o teto da caverna. Mas a maioria dos residentes vive dentro de pequenos túneis secundários. As passagens escuras tornam-se estradas aéreas para 7 espécies de morcego e todos gritam para sair. Eles navegam por meio de uma visão em preto e branco, ultrassensível e ecolocalização, um tipo de sonar natural. Cada morcego emite até 200 cliques de alta frequência por segundo. Os sibilos são altos, mas não são captados pela audição humana. A navegação é precisa o bastante para evitar objetos tão estreitos quanto um fio de cabelo. Com velocidade, agilidade e seu sonar, eles parecem praticamente intocáveis. Mas não são, já que há algo mais neste túnel, algo mortal. Nas da península de Yucatán, há um predador de sangue frio inesperado. Cobras rateiras tropicais de 1,5 metro, que normalmente se escondem em árvores ou na vegetação rasteira, estão à espera. Às vezes, elas permanecem assim por dias para emboscar morcegos. Olhos grandes e sensores infravermelhos na cabeça ajudam-nas a localizar mamíferos de sangue quente. E com tantos corpos se amontoando nos túneis estreitos, até mesmo os melhores pilotos do mundo natural cometem erros. Um bote bem-sucedido não garante uma refeição. E os morcegos fazem o possível para revidar. Outro morcego é agarrado, mas suas presas são super afiadas e ele consegue cravar uma na cabeça da serpente. A cobra rasteira tropical tem apenas 2 opções: tentar se livrar do morcego e perder a refeição difícil, ou aguentar a dor da mordida. Finalmente, o morcego perde a batalha. A cobra não precisará voltar a comer por mais de uma semana. Esta caverna tem segredos ainda mais obscuros abaixo. Um mundo oculto, intocado por milhares de anos.
Os antigos maias acreditavam que as piscinas subterrâneas eram uma entrada para o submundo onde seus deuses viviam. Sem luz, mas não sem vida. Nas profundezas desta caverna, a vida evoluiu em isolamento. Ao longo de milênios, peixes e camarões que já nadaram em rios abertos foram separados do mundo exterior, à medida que a água erodiu as pedras e os rios passaram a correr debaixo da terra. Nesta zona de escuridão total, olhos não são necessários. Por isso, os animais daqui não os têm mais. Em vez disso, eles navegam com seu paladar e tato superaguçados. Como nada pode vê-los, eles não precisam de cores e exibem um branco fantasmagórico. Eles vivem em meio à cerâmica deixada pelos antigos maias. E devem sua existência aos morcegos das cavernas acima. As sementes e nutrientes do excremento dos morcegos fornecem alimento suficiente para suprir este mundo escuro. Esconder-se abaixo da superfície fornece proteção, mas para algumas criaturas do México é somente uma solução temporária. A 960 quilômetros no Golfo do México, um recém-nascido luta para ver a luz pela primeira vez. Tartarugas de Kemp de 5 centímetros de comprimento esperam longamente debaixo da areia até que todos seus irmãos e irmãs estejam prontos. Eles são pré-programados para chegar ao mar o mais rápido possível, por um bom motivo. O evento de desova em massa de 8 semanas atrás significa que dezenas de milhares de filhotes estão se dirigindo para a água em sequência. É uma grande missão para uma pequena tartaruga. Os caranguejos fantasma normalmente são noturnos, mas quando há tantas tartarugas por perto, eles abrem uma exceção. Deveria ser uma refeição fácil, mas a competição é feroz. Quanto maiores as garras, maiores as chances. E o caranguejo com as maiores garras geralmente vence. As tartarugas que conseguem chegar à zona de segurança das ondas estão sozinhas. Estas recém-nascidas podem ter escapado da morte em terra, mas agora enfrentam um novo mundo de perigos em um oceano repleto de predadores mortais. No fim, apenas uma tartaruga em cada 100 mil chegará à vida adulta. No Golfo do México, um monstro marinho gigantesco está à caça. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e pesa até 40 toneladas. Ele pode parecer intimidador, mas na verdade é um gigante gentil, cuja presa tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Plâncton microscópico. Aonde quer que ele vá, a rêmora vai junto. Ela se prende com uma espécie de velcro natural no alto de sua cabeça. E mantém o tubarão limpo ao remover parasitas e restos de comida. Apesar do tamanho do tubarão-baleia, os cientistas ainda não sabem muito a seu respeito. Ele é um dos habitantes mais misteriosos dos mares. Extremamente esquivo, ele é difícil de se estudar.
O que se sabe é que ele cresce muito lentamente, mas após se desenvolver totalmente, pode chegar ao tamanho de um ônibus. Ele precisa esperar 30 anos para acasalar e geralmente vive por mais de 100. Ele normalmente é solitário e se aventura em águas profundas em busca de alimento. Mas a cada ano, um evento extraordinário acontece aqui. Centenas de tubarões-baleia reúnem-se em uma pequena área. Outro gigante que se alimenta de plâncton nos mares profundos, a raia-jamanta, também se junta à festa. Esta é a maior congregação dos maiores peixes do planeta. Uma terra cheia de mistério, deuses antigos e eventos inesperados. Um país rico em ambientes diversificados, repleto de criaturas extraordinárias e maravilhas naturais que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. México selvagem. Um assassino poderoso e muito discreto espreita esta floresta densa. A onça pintada. Com um território de 130 quilômetros quadrados, ela precisa de muito espaço. A floresta tropical maia é uma das últimas fortalezas deste grande felino. As marcas em cada pelagem são únicas. Sua pele foi muito apreciada por caçadores ao longo da história. Agora, este predador alfa é extremamente raro e difícil de ser encontrado na natureza. A onça pintada é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás do tigre e do leão. Como um carnívoro de topo de cadeia, ela precisa de uma dieta rica em calorias e come tudo que grande berçário de baleias. A cada inverno e início de primavera, 20.000 baleias cinza, quase toda a população da espécie, viajam do Ártico até as águas mornas e protegidas da Península Barra para acasalar e dar à luz. Perto da entrada da lagoa, recém-nascidos estão no último estágio de seu treinamento antes de se aventurar no mar aberto. Esta mãe permanece junto de seu filhote. Ele nasceu aqui há apenas 3 meses e já pesa 3 toneladas. É o mesmo peso de um rinoceronte adulto. Ela usa sua nadadeira gentilmente para ajudá-lo a ir até a superfície para respirar. A lagoa tem apenas 27 metros de profundidade. Por isso, é um local seguro para aprender, mergulhar e se alimentar. Selva na península de Yucatán. Aqui, mais maravilhas naturais e segredos mexicanos são revelados. Esta é uma acácia chifre de touro, uma árvore com um pequeno problema. Ela é saborosa. A maior parte das árvores próximas e até outras espécies de acácia são venenosas ou muito amargas, o que significa que é menos provável que sirvam de alimento para animais ou insetos. E para não se transformar no prato preferido de todos, ela desenvolveu uma solução engenhosa que depende de uma guloseima grudenta e rica em açúcar na base de seus caules e bolsas cheias de proteína na ponta de suas folhas. Isso transforma a planta em uma loja de doces para formigas. Para as formigas da acácia, é um lar perfeito.
Elas vivem dos espinhos ocos e, com comida na porta de casa, têm tudo o que necessitam em uma única planta. Estas formigas agressivas têm uma ferroada potente. E este exército em miniatura guarda lealmente seu alimento, ao mesmo tempo protegendo a árvore. Qualquer intruso em busca de comida é tratado sem piedade. Criar um bebê é um trabalho de período integral. Então a mãe tem pouco tempo para comer. O peso que ela acumulou por meio da alimentação durante o verão no Ártico deve mantê-la por até 5 meses até ela voltar. Logo, a dupla deixará a segurança da lagoa em uma jornada épica de 8.000 quilômetros até o Ártico. Nas proximidades está o Mar de Cortés, um ponto quente geotérmico. Abaixo da superfície há uma enorme fenda na crosta terrestre que está ampliando o mar em 5 centímetros por ano. Estas águas acolhem a raia-diabo. Esquiva e rara, ela geralmente caça em pequenos grupos e se alimenta de camarões pequenos e crio. Aqui, as raias-diabo reúnem-se a centenas. E quando o mar está calmo, elas fazem algo extraordinário. Na costa do México, no Mar de Cortés, as raias-diabo se lançam a mais de 1,80 m no ar. Elas pesam um pouco mais de 11 quilos, mas seu cérebro é maior e mais complexo do que o de qualquer outro peixe. Ninguém sabe ao certo se o que comanda estes saltos acrobáticos é o instinto ou a inteligência. Cientistas acreditam que pode ser uma forma de desencorajar predadores, como orcas e tubarões. Ou pode ser uma técnica de caça. Uma sombra ameaçadora flutuando acima pode levar cardumes de peixes ou camarões para a boca de raias que aguardam abaixo. Mas, como muitas coisas do México, a dança da raia-diabo continua um mistério. Encontra